Amém? Gente, seguinte, eu queria ministrar uma palavra hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 6. E eu queria falar sobre o tema Você não pode parar. Quero usar Josué capítulo 6 como uma grande metáfora. Obrigado. Josué 6, a gente vai ler versículos soltos aí, eu vou direcionando a leitura. Mas antes disso, antes da gente ir para o texto, eu tenho algo para falar para você. Eu vou ler outro texto, você não precisa abrir. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que você tem. Da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Não abram mão das promessas de Deus. Existe algo. E essa confiança que é a possibilidade de acreditarmos na promessa e a partir daí prumarmos a nossa vida a ela, isso tudo vai ser recompensado. E aí eu te pergunto, por que tem tanta gente abalada? Tantos cristãos abalados ainda, que não conseguem entender e direcionar a sua vida para uma palavra que o próprio Deus já deu. Por quê? Porque tem tanta gente que começa e não para, e para. Por quê? E o texto continua. Versículo 36, vocês precisam perseverar. Essa é a palavra. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. A perseverança é o que nos cabe. O estágio 1 é promessa. Em segundo lugar, existe um lugar de perseverança, de andar a despeito para que a gente receba o que nos foi prometido. Inclusive é processual isso, a gente vai falar sobre isso. Versículo 39 diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O texto que nós acabamos de ler diz que nós precisamos perseverar, porque se assim fizermos, nós vamos receber as promessas de Deus. Deus tem promessa para a gente. Mas essas promessas não vão acontecer se vacilarmos nesse único ponto: a capacidade de persistir, a capacidade de continuar, a capacidade de continuar avançando, independente de. E aí eu pergunto, quantas pessoas aqui nesse auditório, quantas pessoas aqui que simplesmente pararam porque as coisas nunca aconteceram? Talvez um casamento acabou porque você disse, já era. Talvez sonhos de terem empresas que vão abençoar muita gente, você começou e logo ali depois já acabou. Um best-seller norte-americano chamado Outsiders narra a história de homens extraordinários, gente que teve uma história, uma biografia que impactou a sua geração. E o autor começa a pesquisar características comuns de homens extraordinários, mas que fizeram coisas extraordinárias, mas são pessoas comuns. Mas quais são essas características? Sabe o que ele encontrou? É muito incomum que homens que fazem história tenham a capacidade de se adaptar e continuar caminhando a despeito em meio às circunstâncias. É muito maior essa característica do que em homens comuns, por exemplo, que param com o primeiro problema. Nesse livro, o autor também faz um estudo sobre QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. E o que é esse coeficiente de adaptabilidade? É a capacidade de persistir a despeito independente dele. Ele diz que aqueles estudiosos, há um tempo atrás, achavam que o mais importante era o QI, coeficiente de inteligência, a capacidade de abstração, a capacidade de apreensão. Mas eles perceberam que o coeficiente de inteligência não era definidor na história de ninguém. Muito pelo contrário, alguns homens com maiores QIs da história não foram bem sucedidos. Ele acompanhou por 30 anos os homens com maior QI dos Estados Unidos, e ele percebeu que a maioria deles não foi uma pessoa influente da sua geração.
não foi alguém que fez coisas disruptivas na sua geração. Vocês perceberam que esse QI não define nada da história de ninguém, da gente, porque por mais que você seja inteligente, ao longo da sua história você vai precisar de QA, de perseverança, de capacidade de resistir. Resiliência vem do inglês resilient, que tem a ver com elasticidade. É vento vir e não dobrar. Qual é a diferença entre o trigo e o joio? Uma pessoa foi perguntar outra vez. E a gente sabe que a olho não tem, mas o agricultor falou assim: é muito fácil quando vem um vento muito forte. Se você olha a plantação, o trigo ele dobra, o joio ele fica em pé até o vento quebrar. Olha que coisa interessante. É a capacidade de elasticidade. A gente precisa entender o que nos dá essa elasticidade, e a partir daí entender a palavra de que Deus tem para persistir. Então nós estamos diante de uma mensagem, gente, que vai mudar a vida, pode mudar a nossa história, dependendo do que a gente tomar como referência, sabe? Isso, é por isso que se a gente olha para a igreja, porque o dia mal vai chegar, gente, vão acontecer gigantes, portas vão se fechar, mas a gente olha para a igreja de Jesus e vê gente que era totalmente improvável, mudando a história de uma nação, porque eles tinham algo dentro deles que fazia eles irem a despeito de, independente de. Eu estou falando aqui sobre o prisioneiro José, que chegou a ser o segundo homem do Egito. Eu estou falando aqui sobre aquele que era o menor da sua família, que era a família menor de Israel, que é Gideão, e foi um grande juiz. Eu estou falando aqui do gaguinho assassino que teve que fugir, e por causa disso ainda, depois disso, foi o cara que libertou Israel da mão de Faraó. Era gente que, você olha a galeria dos heróis da fé e fala assim, tudo gente comum, mas tinha algo. Eles tinham uma palavra de Deus e sob ela andavam. Eu quero muito falar sobre isso. Ninguém consegue ser resiliente sem uma palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz o seguinte: mas, olha isso aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Agora esse texto parece um paradoxo, né? Porque assim, se você está cansado, você tem que descansar. Mas é o contrário. Eles renovam suas forças enquanto voam. Eles renovam suas forças enquanto correm. Eles renovam suas forças enquanto andam. Existe algo que acontece de sobrenatural para quem tem uma palavra de Deus, resolve caminhar nela, andar nela. Hoje a palavra do Senhor essa manhã, para muitos, para todos aqui é: você não pode parar. Você não pode parar. A sua história não vai ser a expressão das suas qualidades ou das suas características, porque aquilo que Deus vai fazer excede em muito aquilo que você poderia fazer. Ou seja, a sua história em Deus não tem a ver com o que você pode dar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode pensar e imaginar. Então não é você, então não é o seu QI, mas a sua capacidade de elasticidade, de resiliência, a ponto de escutar uma palavra de Deus e falar: nela é o caminho, e o Senhor não é filho do homem para que minta. Então, se a nossa capacidade não nos cabe, gente, discernir a voz do bom pastor e não parar é o que nos cabe. Vitória, queria que você anotasse: vitória é aquilo que está no final de um caminho, de um fracassado que recebeu uma palavra de Deus e resolveu não parar. Hoje eu entendo que Deus quer dar um empurrão em muita gente aqui, tirar a gente do lugar. Se a gente tem uma palavra, a gente anda e acabou. Um empurrão.
Hoje eu quero falar para aqueles que estão parando antes de receber a promessa de Deus. Eu quero falar com alguém aqui hoje que parou, está prestes a parar e largando o propósito de Deus para a sua vida. É contigo mesmo. E eu quero usar uma grande metáfora para falar sobre isso. Eu quero usar a metáfora da vida de Josué. E o meu único tema hoje aqui é: você precisa perseverar em tomar posses do que Deus te prometeu. Versículo 6, versículo 1, antes de ler, o contexto aqui é: Israel tinha saído do Egito, e ele tinha uma promessa do Senhor, uma terra que manasse leite e mel. Ele caminhou no deserto durante 40 anos, por causa da desobediência do povo, e agora eles estavam às portas da terra da promessa. Era a sua primeira batalha na terra da promessa, eles estavam entrando. Josué à frente do povo, e essa é a grande última batalha para eles conquistarem a promessa. Mas olha o que eles enfrentaram. Versículo 1, Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Olha aqui, o negócio não dava para entrar. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Todos foram entregues. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Vai lá, uma volta, volta para casa. 2 voltas, volta para casa. 3 voltas, volta para casa. 6 dias, até chegar no 7º dia. Mas ele vai falar aqui no versículo 4: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, vocês não vão marchar só uma vez, vocês marcham todos 7 vezes ao redor da cidade, 7 vezes. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Versículo 11, do 5 até o versículo 11, ele explica que era para eles fazerem em silêncio, que eram simplesmente para obedecer, dá algumas regras do que os sacerdotes têm que fazer, e no versículo 11 eles fizeram. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Ou seja, eles iam um dia, voltavam para casa. 2, fizeram 6 dias assim, até que no 7º eles deram 7 voltas. Na 7ª eles bradaram e as muralhas caíram. Então no 2º dia, no versículo 14, fala assim, no 2º dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Versículo 15, no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Até aqui, você não pode parar. Antes eu ficava impressionado com as pessoas que tinham fé para iniciar alguma coisa, mas gente, o tempo passou, e eu fico muito mais impressionado hoje com gente que termina o que começou. Difícil é começar, difícil é terminar, porque a maioria não termina. Tem muita gente que consegue começar bem, é uma dieta que faz daqui a uma semana, meu irmão, o chocolate chama. Eu estou nessa fase, eu estou numa dieta há uma semana, perdi 7 dias, brincadeira. Não, mas vocês não viram não, mas eu já perdi 4 quilos. Tudo bem, não parece, mas é porque eu estou malhando, estou mudando massa magra com massa gorda, entendeu? Tudo desculpa. Esse texto que nós lemos agora nos ensina como o povo de Deus conseguiu conquistar a terra que já tinha sido promessa e eles prometida a eles pelo próprio Deus, ou seja, a promessa já existia. Agora lhes cabia algo, a promessa da terra já era deles, mas eles ainda não tinham conquistado. Entre a promessa e a conquista existe um gap,
existe algo que inclusive nos cabe. Assim como tem um monte de gente aqui cheio de promessa de Deus, mas que ainda não vivem o que foi prometido por Deus. Deus já tinha prometido uma terra de Israel a eles, mas no caminho dessa promessa existia uma última etapa. Qual era essa última etapa? Uma grande muralha, algo que era impossível de passar, como diz no versículo 1, a muralha estava fechada, ninguém conseguia. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, até hoje existe lá. São camadas e camadas de muralhas. Deus promete que as muralhas iam cair, e eles avançam em direção a derrubar dessas muralhas. Sabe, gente, mas infelizmente Deus prometeu. E se Deus nos prometeu, cabe a nós discernir o que Ele fala e ir em direção à conquista do que Deus tem para nós. E eu olho para esse texto dela, tem uma muralha. Por quê? Eu queria tirar 3. Curitiba fica bloqueada pelo tamanho dos nossos problemas. E a gente olha, a gente fala, apesar das promessas eu paro. Tem do outro lado das muralhas uma terra que mana leite e mel. Tem uma terra prometida, mas eu não consigo ver, eu não consigo olhar por cima. As muralhas tapam inclusive a visão do que Deus tem para a nossa vida. A minha visão está bloqueada. A minha perspectiva a respeito do que Deus me falou foi enebriada pelo problema que me apresentou na frente. Quando eu estou na frente de um avião, eu não consigo olhar do outro lado, mas se eu olhar de cima, ou se o avião estiver em cima, eu consigo olhar. É perspectiva. Perspectiva. Tudo que a gente consegue ver é um muro bem grande e um problemão, e isso nos faz parar, e isso nos faz existir. Olha o que o texto diz a respeito disso. Versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, e ninguém saía e ninguém entrava. Ou seja, era impossível de conquistar. Era isso. Esse era o veredito das circunstâncias. Mas o que a gente sabe, e o que eles sabiam também, mas eles caminharam em direção a isso, sabiam que não existe nada impossível para o Senhor. Nada intimida o próprio Deus. Talvez você possa até dizer, você não conhece meus problemas, pastor. Como é que você está falando isso? Você não sabe que a minha situação já era, sabe? Não tem jeito, sabe? Meu problema não tem jeito, ok. Mas o inimigo muitas vezes está trancando as portas, está tentando te parar exatamente porque ele sabe que a única coisa que impede as promessas de Deus na sua vida é se você parar, se você não caminhar pelo que Ele te prometeu, mas pelo que você vê. A proposta aqui hoje é: olhe por cima das muralhas. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro vem do Senhor. É isso aí, é o canto do peregrino. Ele ia caminhando naquelas ruas ermas para ir adorar em Jerusalém, para subir, e ele sabia que ali tinha perigo de feras, perigo de deslizamento, por isso ele olhava por cima. Existe algo, o Senhor me chama para algo, e é pela sua palavra que eu vou caminhar. Mas olha o que Deus diz, e eu acho muito interessante. No versículo 2 ele diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: saiba, veja, olha para frente, que eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Eu já entreguei. Que texto mais doido esse texto. Porque no versículo 1 a cidade está totalmente intransponível. Mas no verso 2, olha o que Deus fala: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Você percebe o senso de humor de Deus? Deus não falou no futuro. Eu entregarei. Não, já tinha acontecido. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. A cidade está trancada, e Deus ainda usa o verbo no passado. Gente, eu já entreguei, só depende de vocês. Topa? Você entende isso? Você entende isso? Deus já fala no passado uma batalha que você nem lutou e que parece impossível de transpô-la. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Ei, eu já dei para você, eu já restaurei você, eu já levei você mesmo. Você não vendo a restauração ainda, eu já dei a vitória. Eu vejo diferente do que você vê. Presta atenção nisso. Perspectiva
é escolher que tipo de perspectiva nós vamos olhar a respeito que Deus nos prometeu. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel é: eu estou vendo diferente do que você vê. A nossa perspectiva vê diferente, mas Deus não vê assim. Deus vê diferente, gente. A pergunta central é: o que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus te falou? Essa é a pergunta. O que você faz? O que eu vejo é uma coisa, o que Deus falou para mim é outra coisa. O que você faz sobre coisas que Deus te falou, mas não se materializaram na sua vida? Você já se viu Deus falando sobre cura, mas o seu corpo adoecido? Você já sentiu pregando para alguém, mas por dentro você cheio de dúvida a respeito de quem Deus é? Você já sentiu Deus mandando você dar algo, mas você é quem está precisando de algo? Você já aconteceu isso com você? O que você faz quando o que você vê não tem a ver com o que Deus falou? O que você faz? Qual é a perspectiva que você resolveu guiar a sua vida? Tudo é uma questão de perspectiva, gente. E não tem jeito, muralha vai ter sempre. O que você faz? Você tem guiado a sua vida pela perspectiva das muralhas, aparentemente intransponíveis, ou você tem guiado a sua vida por uma palavra vinda da boca de Deus? E aqui, gente, eu quero falar algo. Eu não tenho como definir de forma catedrática, mas Deus fala individualmente com a gente algo. E isso que Deus... Gente, não tem como ser guiado para coisas sobrenaturais sem escutar de Deus algo particular para a gente. Tem algo, é isso que no momento de tempestade vai fazer você falar assim: Deus me falou algo, eu não vou parar. Vocês lembram de Neemias? Quando Sanbalat e Tobias foram lá, não sei o que, ele falou assim: eu não vou conversar com vocês, eu tenho uma coisa muito importante que Deus falou, eu não vou parar. 50 e pouco dias construir a muralha. Como é que pode um negócio desse? Gente, sofrendo perseguição, perdeu o seu cargo, de onde ele veio, tudo com um monte de problema, mas ele falou assim: eu recebi uma palavra de Deus, e sobre essa palavra de Deus eu construo a minha vida. Eu não tenho como definir qual é a sua, só sei que Deus tem uma palavra que norteia a nossa capacidade de persistir, é para todo mundo. Palavra, nós nos movemos pela palavra, por uma palavra. Quantas vezes eu chorando lá no meu gabinete, porque a gente não tinha nem licença para construir esse lugar, a gente já tinha assumido compromisso isso aqui, tinha gastado já centenas de milhares de reais. Eu falei: Senhor, será que esse é o fim? Mas o Senhor falava no meu coração: eu tenho algo para fazer através da sua vida, eu quero. E eu falei: vamos embora, Deus, eu não sei o que é. Eu tinha vergonha muitas vezes, mas isso me fazia acordar cedo e ligar para representante público, ligar para fulano, por favor. E vocês foram vendo, Deus foi abrindo porta por porta, derrubando muralha por muralha. Uma palavra, gente, uma palavra. O problema é a gente tentar tatear. Deus está me conduzindo, não, mas o que é? A intimidade gera palavra, e a palavra gera persistência. Uma palavra. Qual é a palavra que tem saído da boca de Deus, que tem guiado a sua vida? Existe uma diferença conceitual. Preste atenção nisso que eu vou falar. Uma diferença conceitual e gritante entre o que é insistir e persistir. Insistência é uma coisa, persistência é outra coisa. Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência significa persistir até permanecer, até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Agora, o homem persistente é o homem que está debaixo. Qual é a diferença? O homem persistente é o homem que está debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Porque é muito simples. Se eu quero algo que não vem de Deus, aí eu falo assim: não está dando nada certo, é o diabo operando. Coloca na conta do diabo. Não é? Tá dando, as coisas estão dando certo. É Deus operando. Deu certo para Moisés quando ele cutucou lá a pedra. E porque ele cutucou sem obediência de Deus, ele não entrou na terra prometida. Não é porque está dando certo que é de Deus, cara.
Uma palavra. Palavras geram ações incircunstanciais. Independente da circunstância, eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou prosseguir nela. Isso é tão difícil, gente, porque só se busca a palavra de Deus com intimidade. Intimidade com o Senhor. Existe uma diferença entre insistência e persistência. Insistência e persistente. O homem persistente é um homem que está debaixo de uma palavra de Deus. Nem tudo que é bom para você, nem tudo que faz sentido é de Deus para você, meu querido. Nem tudo. A igreja de Jesus não se move em cima do que faz sentido. Até porque o sobrenatural nunca fez sentido. Faz sentido? Vê se faz sentido. Anda sobre as águas. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Vamos orar para ressuscitar o terceiro dia, o quarto dia, com o caso de Lázaro. Faz sentido isso? Faz sentido rodear muralhas para que elas caiam? Faz sentido? A gente precisa lutar para destruir povo. Não é rodear a muralha e tocar trombeta. Gente, uma palavra de Deus muitas vezes não vai fazer sentido para aqueles que te cercam. Por isso que é da intimidade com Deus que se pega uma palavra de Deus, que no momento de dificuldade vai fazer assim, ó, persiste, vai. A arquiteta falou para mim, algumas vezes aqui, a Cláudia, uma amiga minha, a Cláudia falou 2 vezes, 3, 4 vezes para mim, ela falou assim para mim: pastor, entrega o imóvel, os 2 imóveis, pode entregar, não tem condição. Mas eu falei: Cláudia, eu não sou direcionamento de Deus para isso. Mas pastor, isso aqui vai ter que mudar a legislação para a gente conseguir. Não existe no Rio de Janeiro. Pois vocês conhecem a história. A instância máxima da nossa cidade, o prefeito do Rio de Janeiro falou, entrou em contato com o cara responsável. O cara falou: não tem condição de eu fazer, que se eu fizer por vocês, vai ter que fazer por todo mundo, eu não tenho como mudar. Pois eu falei para o prefeito, a gente estava sendo lesado. Eu falei assim, olha, pro secretário de urbanismo, eu falei assim, ó, gente, eu falei: meu querido, não é possível. Ele falou: eu estou vendo que vocês estão sendo lesados. Eu falei: não é possível que a lei, a legalidade vai ganhar o que é justo. Quer dizer, a lei existe para gerar justiça. Vocês estão prejudicando quem quer andar certo. E Deus enviou, eu não posso contar por causa do horário, um precedente que foi encontrado pela responsável máxima técnica de urbanismo. Ela me chamou do gabinete dela e falou assim: nós encontramos a solução. Uma palavra. Gente, aqui hoje eu não estou para dar explicação. Hoje eu estou aqui para motivar vocês. Só se faz persistentes numa vida sobrenatural quando do secreto nós escutamos de Deus uma palavra. Muita gente vai achar que tu é doido, e vai, porque é loucura muitas vezes o que Deus fala para a gente. Muitas vezes os nossos pais vão deixar a gente de lado. De lado que eu digo assim: ó, cara, tu também toca, mas você tem uma convicção dentro de si, de que Deus te falou algo, então eu vou fazer. Uma palavra. Sabe por quê, gente? Porque o sobrenatural de Deus, como eu falei para vocês, nunca fez sentido. Mas o sobrenatural de Deus se expressa num ambiente de impossibilidades, senão não é sobrenatural. Só vive ser sobrenatural quem gera escassez. Uma palavra. Tem muita gente aqui hoje que insiste no que faz sentido, presta atenção nisso. Tem muita gente aqui hoje que está seguindo uma vidinha bacana, cartilha, só insiste no que faz sentido, mas que Deus não está nisso. Deus te chamou para algo diferente. Tem muita gente aqui hoje que precisa persistir naquilo que não faz sentido. Persistir, insistência é uma coisa, persistência é outra. Aquilo que nós recebemos e que não faz sentido, exige de nós persistência sobre a obediência a uma palavra do próprio Deus. Tem muita gente aqui hoje que está insistindo naquilo que faz sentido, sendo que você precisa persistir naquilo que não faz sentido. Tem muita gente aqui hoje que precisa fazer isso, sabe por quê? Porque os planos de Deus, e os planos que Deus vai nos chamar para viver, sempre vão partir de uma premissa.
a impossibilidade. Nós não vamos conseguir. Os meus planos são muito o quê? Que diz o próprio Deus? Os meus planos são muito maiores que os seus. Se você consegue dar conta, meu querido, não é de Deus. Não estou dizendo que não seja para você fazer, só estou dizendo que os planos de Deus são maiores do que isso. Na minha vida, ser piloto de avião era a coisa mais certa que eu tinha. Meu avô piloto de avião, tio piloto de avião, meu irmão piloto de avião, estava certo. Fui fazer as provas de piloto de avião, mas eu escutei uma palavra, que me fez ir para um lugar que não tinha a ver nem com a história. Eu não tinha músico profissional na minha família, e fui eu fazer música. Depois fiz a teologia, não tenho pedigree de pastor, nada disso, não tenho família de pastor, não tenho nada disso. Meus pais servos de Deus, meus avós servos de Deus, incrível, não tem essa. Mas tinha uma palavra. É uma palavra que muda. E por ela, nós reaprumamos a nossa vida. E eu quero falar com a juventude aqui agora. Jovens, quanto mais rápido vocês cederem a palavra de Deus para você, menos tempo vocês vão ter menos tempo vocês vão perder. Porque vocês conseguem ver a juventude de vocês já se preparando para o que Deus tem para você. Adolescentes de vocês se preparando. Quando você deixa para ver isso velho, você tem muito tempo perdido. Uma palavra muda tudo. Porque o reino de Deus se estabelece em meio a impossibilidades. Sabe por quê? Porque o natural você faz sozinho. O sobrenatural você só faz com Deus. Insistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra. Versículo 2: então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. A palavra. Josué não falou para ninguém. Josué só falou: me obedeçam, porque eu escutei Deus. Imagina, sabe o que Josué falou também? Josué falou assim: ó, enquanto vocês estão circulando a muralha, não falem nada, ninguém, vocês fazem em silêncio. Sabe por quê? Eu arrisco a dizer, é porque se o povo começasse a duvidar da estratégia, o povo começava a murmurar. Porque a estratégia não faz sentido, era uma palavra de Deus, não faz sentido tocar a trombeta e rodear. A palavra. E hoje eu preciso te perguntar aqui: você caminha de uma palavra? Se você está caminhando debaixo de uma palavra para fazer o que faz? Você está caminhando debaixo de uma palavra para fazer o que faz? Você tem escutado a voz do bom pastor e seguido essa voz? Você tem uma direção do próprio Deus para persistir, ou as muralhas têm te paralisado? A única coisa que nos faz persistir é estar debaixo da palavra do bom pastor. Deus quer compromisso com a palavra que Ele libera sobre nós, porque o resto Ele é quem faz. Ele só quer o compromisso da palavra que Ele liberou sobre nós. Para onde você está olhando hoje? Para as muralhas? Ou você resolve caminhar sobre a palavra que Deus já liberou sobre você? A palavra do Senhor aqui é: você precisa permanecer. Você não pode parar. Entre as promessas e a concretização existe apenas um empecilho. São os muros? Não são os muros. A sua capacidade de escutar a voz de Deus e prosseguir. A sua capacidade de escutar a voz de Deus e continuar indo adiante. Por isso, eu quero profetizar sobre alguém aqui essa manhã, sobre a sua vida, que você vai viver cada palavra que o Senhor disse que você viveria. É hora de avançarmos. Chega a olhar para os muros. Hoje nós caminhamos sobre a palavra de Deus que já foi liberada sobre nós. Em segundo lugar, a segunda razão porque muitas pessoas param é porque nós não vemos progresso. Olha aí, o exército rodeou uma vez, nada, voltou para casa. Segundo dia, outra vez, olharam a muralha, nada. A gente está tocando trombeta, 600 mil homens, gente, tocando trombeta. E assim eles fizeram durante 6 dias, sem nenhum progresso. Eu não sei como é com você, mas eu preciso de resultado para me sentir motivado. Acontece com você? É muito ruim você estar malhando, fazendo regime, sobe na balança, engordei 1 quilo.
Aconteceu comigo essa semana. Eu estou aqui, cara, falando minha vida hoje. Foi 1,5 kg. Meu Deus do céu. É muito difícil emagrecer, gente. Meu Deus do céu. Com você não é assim? É difícil prosseguir quando a gente não vê resultado, né? E se eu fosse Deus, sabe o que eu faria com o povo? Eu faria da seguinte forma: cada volta que o exército desse, eu tirava uma fileirinha em cima assim. Aí, não foi assim. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. O pessoal podia ficar motivado, lógico, mas Deus não trabalha assim. Deus não age assim. Preste atenção nisso. É num estalo muitas vezes. Num estalo. Existem processos gradativos de Deus, mas existe uma sorte mudar num estalo. Existe. Mas só vive isso quem anda por uma palavra e consegue obedecê-la. 600 mil homens, imagina a cena. 600 mil homens saíam de casa armados até os dentes, prontos para lutar, prontos para ganhar Jericó. E eles foram e deram uma volta em torno. Josué botou e falou assim: vão seguir o que eu estou falando. Nós vamos colocar os levitas à frente, nós vamos tocar trombetas e nós vamos dar uma volta. Acabou a volta, e aí, vamos atacar agora, Josué. Todo mundo vai voltar para casa. Mas como assim? Voltar para casa? Agora imagina um daqueles soldados voltando para casa. Isso que o texto falou, tá? Eles voltavam para casa todo dia. Imagina um daqueles soldados voltando para casa e de noite a mulher recebe ele e fala assim: amor, me conta, como é que foi? E aí? Matou, muito ruim, né? Matou muita gente? Como é que foi? Velho Testamento, gente, Velho Testamento. EBD, se você quer entender isso, vai para EBD. Vai para EBD. De manhã, gente, vocês estão perdendo. Quem não vai para a escola bíblica dominical, a nossa escola de avivamento, está perdendo. Está muito bom, está muito bom. E aí, amor, como é que foi a batalha? Então, hoje foi assim. Provavelmente Josué está conhecendo a região. A gente foi lá, deu uma volta, voltou. Amanhã vai ser, já marcou, amanhã vai ser sinistro. Nós vamos chegar lá e vamos arregaçar. Aí foram lá, Josué reuniu de novo para eleição antes. Vamos fazer que nem ontem, vamos dar uma voltinha. Ninguém fala nada, para o povo não murmurar. Dá uma voltinha. Voltaram para casa. Aí a esposa falou assim: vem cá, e aí, como é que foi? Hoje foi. Amor, mesma coisa que ontem. Não é possível. Mas não deu nenhuma trincadinha na muralha, nenhumazinha. Não, zero. Terceiro dia, quarto dia. Gente, você consegue enxergar o estado daquele exército? No quinto dia, por exemplo, no quinto dia eles já queriam fazer uma rebelião contra Josué, sabe? O nosso líder pirou. Ele está maluco, ele está louco, ele não sabe guerrear, sai fora, vamos destituir ele. Bom mesmo era Moisés. Eu preciso te perguntar: o que acontece com você quando você não vê progresso? O que acontece? Quando você ora pelo seu marido durante 1 ano e nada acontece. Quando você ora pela sua esposa durante 1 ano e nada acontece. Quando você ora por um emprego durante um tempão e nada acontece. Seria muito bom a gente estar orando com o Senhor e falando assim: Senhor, por favor, me dá um emprego. Alô? Então, fulano de tal, então. Não é assim, cara. Não é assim. Deus não funciona assim. E Ele tem as suas estratégias. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas nada acontece. O que você faz? O que acontece quando você não vê progresso? Eu vou te dizer o que acontece. Você sai da sua caminhada. Você para de dar as voltas. Você sai do que Deus te falou. Você deixa de dar o que você tem que fazer. Você abandona a fé e diz: Deus não existe, esse pastor é maluco, essa igreja é louca. Sabe por quê? Porque eu não estou vendo nenhuma resultado, nenhuma mudança. A segunda razão porque tanta gente não consegue continuar avançando é porque não vê progresso. Se nós queremos aprender a superar as muralhas e conquistar as promessas de Deus para nós temos que aprender a dar todas as voltas. Todas elas.
Você não pode parar na quinta. Não, você não pode parar na sexta, não pode. Mesmo que você não veja resultado, gente, nós precisamos dar até a 7ª volta do 7º dia. Gente, isso é perseverar. Isso é ter fé. Nós não andamos pelas circunstâncias, mas nós andamos por uma palavra. Nós não andamos e não caminhamos pelo que vemos. Nós não cantamos isso. O que nos move é o que nós cremos. Nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Deus te chama para voltar a caminhar hoje aqui nessa manhã, perseverar, porque Ele já te deu uma palavra. Não há muralhas que ficarão de pé, mas eu também não estou aqui para dizer que elas vão cair assim de uma hora para outra. Não vão, pode até cair. Deus vai esperar que você dê todas as voltas, vá até o fim. Vá até o fim, veja todas as possibilidades. Te falta algo? Então faça, vá até o fim. Minha palavra aqui hoje é para uma igreja que abandona, porque não está vendo progresso. Mas Deus está dizendo aqui hoje para alguém: se você crê em mim, dê mais uma volta, não pare pela metade, não olhe as circunstâncias, caminhe pela minha palavra, caminhe pela fé. Talvez Deus esteja dizendo aí no seu coração: eu não consigo ver progresso. Talvez o próprio Deus esteja dizendo para você: eu não quero que você veja progresso. Sabe por que muitas vezes Deus faz isso com a gente? Porque é uma obra mais profunda que Ele está fazendo em você, antes de fazer através de você. Talvez a razão porque você tenha que dar mais uma volta nas muralhas sem ver resultado é porque você tem que aprender a ter menos foco no resultado e mais foco em obedecer a palavra que Ele te deu. Os resultados não ditam a toada da nossa caminhada, mas a palavra que recebemos do Senhor, e assim nós obedecemos ela. Aqueles 600.000 soldados deram todas as voltas, mesmo que aquilo não fizesse nenhum sentido e sem ver nenhum progresso. Eles simplesmente fizeram algo, e aqui é termos uma palavra e andarmos em obediência ao que Deus nos falou. Eles obedeceram e foi isso que preparou eles para conquistar todo o resto da terra. Obediência, mesmo que seja louco, mesmo que seja maluco, mesmo que seja destrutivo, nós escutamos uma palavra e nós caminhamos em direção a ela. Deus não quer te dar uma bênção, Deus tem um mundo para te dar, mas para isso Deus precisa forjar em você alguém obediente. Obediente, que confie no Senhor, mesmo que a sua ordem não faça nenhum sentido. Tem gente aqui que tem uma ordem sem sentido de Deus. Está na hora, cara, de você aprumar nela e obedecê-la. E ponto final. Deus constrói na gente para depois fazer através da gente. A coisa na sua vida que você questiona: isso é loucura, eu não vou fazer isso, isso não faz sentido, todo mundo faz diferente, mas Deus está falando algo de novo para você, algo diferente para você. Deus está testando você. Ele não quer te dar só o casamento, Ele não quer só te dar a empresa, Ele quer te ensinar a obedecer para você ter tudo que Ele tem para você. Por isso, Hebreus capítulo 10, não abram mão da confiança. Escuto uma palavra e a obedeço. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Ricamente. Não abram mão de confiar em Deus, não abram mão de obedecer a Deus, pois sem dúvida você terá recompensa. Meu querido, se você quer aprender a superar, você tem que aprender a confiar em Deus. O responsável, e o resultado? Você vai perguntar assim: o resultado é responsabilidade de Deus. Muralhas caírem é responsabilidade de Deus. É problema de Deus, não é problema dos soldados as muralhas caírem. É problema de Deus. Eu tenho que ver um muro trincado. Eu não tenho que ver resultados gradativos. Eu não tenho que ver isso. O que nos cabe é obedecer. O resultado é dele. Se você quiser ter o que você sempre teve,
Continue fazendo o que você sempre faz, mas se você quiser ter algo que você nunca teve, faça algo que talvez você nunca fez. Busque em primeiro lugar o próprio Deus e tome uma decisão na sua vida. Eu não vou andar pelo que vejo. Eu não vou andar pelo que vejo. Eu vou andar pelo que Ele falou a meu coração. Terceiro lugar. Eu já estou terminando. A terceira razão porque muitas pessoas param é porque elas não entendem que a vida cristã é um processo. É um processo. E processo, gente, leva tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de sofrer, tempo de passar ódio, tempo de passar alegria, tempo de passar regozijo. Tudo tem seu tempo, é processo. Nem todo mundo sabe se manter prosseguindo, simplesmente porque Deus está no controle. Nem todo mundo sabe isso. Tem muita gente aqui que é imediatista. Quero para ontem, para agora, porque somos criados numa sociedade assim. Você acha que porque você levantou a sua mão, aceitou a Cristo, você se batizou, as maldições já são quebradas assim de uma hora para outra, demônios desaparecem, seu marido vira um príncipe, antes era tadinho um sapo, e ou sua esposa vira uma princesa, antes era a Fiona. Não é por aí. Sabe, não é por aí. Não fica tudo pronto assim, não é assim. Existe um processo em curso, um processo do próprio Deus. Deus disse: a muralha vai cair sim, mas antes existe um processo. 6 voltas em silêncio. No 7º dia, 7 voltas, todo mundo grita, a muralha cai. Processo. Agora, o dolorido é dar a primeira volta e voltar para casa escutar da esposa: aconteceu nada. O dolorido é esse. E 6 vezes sem nenhuma trincadinha. Esse é o dolorido. Dolorido é ver o tempo passar e nada acontecer. Essa é a batalha de todos nós aqui. Discernir os tempos, discernir os processos, sem ver resultados, mas continuar caminhando sobre uma palavra. É isso, gente, é isso. Parece loucura. Essa semana eu fui discipular, fui falar com uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. Eu sugeri algo para ela. Ela falou: pastor, eu não vou fazer isso não. Eu não sou de sugerir coisas em gabinete não, a não ser que sejam bíblicas. Mas é um amigo meu. Ele falou assim: eu não vou fazer isso não, Elton, porque o Senhor é um homem de Deus. O Senhor me falou uma palavra e parece loucura para as pessoas que estão ao meu redor, mas eu sei o que Deus falou para mim. Eu falei: eu respeito. Você consegue discernir a palavra e inclusive a partir daí não ser influenciado pelas circunstâncias? É isso. A história da nossa igreja é uma história de não influenciamento pelas circunstâncias, senão a gente não estava aqui, pisando aqui. Discernir os processos, discernir a palavra, esperar o tempo e continuar prosseguindo. Processo. Já passou a hora de eu me casar. Eu não vou mais esperar de Deus não. Aquele ali que está me dando mole tá bom. Vai entrar numa furada, hein? Tô doido que o Essência comece na igreja, porque afinal de contas lá vai chover, ó. Tem gente aqui dizendo hoje: eu não vou continuar com esse casamento, afinal de contas eu estou servindo ao Senhor. Ele não está servindo ao Senhor. Ei, processo. 6 voltazinhas na muralha, escuta em casa, não fez nada, escuta, 7 voltazinhas, brada, a muralha cai. Processo. A gente vê uma geração que está por aí que abre mão do seu chamado, abre mão de uma palavra que Deus já liberou sobre ela, porque não querem enfrentar o processo, porque dói, cara. E dói. Gente, presta atenção nisso, eu termino com essa fala aqui. Quando você aceita gerar algo que veio do próprio Deus, você vai ter que enfrentar algum tipo de dor. Você tem que escolher a sua dor. Existe uma dor, algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores de abortar aquilo que Deus te deu. Porque o aborto dói.
E a dor de parto também dói. Dor de parto ou dor do aborto. Tem gente hoje aqui sofrendo dores de abortar os sonhos que Deus tem pra gente. Tem gente hoje aqui abortando casamento, abortando ministério, abortando profissão, abortando inclusive chamado pastoral integral, porque o processo de perseverar na palavra que Deus deu dói. Dói. Mas deixa eu te falar algo. As dores de parto são intensas, mas logo são irrompidas pela alegria do filho que nasce. As dores do aborto duram para sempre. Estar de fora de uma porta que Deus abriu é a pior maldição que nós podemos querer. O que você recebe hoje? Dor de parto ou dor de aborto? Qual dor você vai escolher? Qual é a dor? Obedecer ao Senhor, gente, nos direciona para o que Deus quer. Mas cabe a você entender: será que eu estou abortando porque não estou me submetendo ao processo? Gente, perseverar é o único caminho de ver as promessas de Deus para nós. Obedecer ao Senhor nos direciona independente dos resultados. E essa é a única forma de conquistarmos o que Deus nos prometeu: continuar caminhando sob a palavra de Deus. O problema é que sempre pensamos que o que Deus pode fazer por nós é o mais importante, mas talvez o que Ele quer fazer em nós primeiro seja mais importante do que Ele quer fazer por nós. Processo. A pergunta que eu te faço é: ainda existe algo que Deus precisa fazer em você antes que as muralhas caiam? Preste atenção nisso aqui. Um pouquinho mais baixo sua Bíblia, por favor. Existe alguma coisa que Deus precisa fazer em você antes que essas muralhas caiam? Se existe, talvez é por isso que o resultado não vem. Continua dando volta. Continua dando volta. Continua dando volta. Agora também tem um princípio aqui: quanto mais rápido eu obedeço a Deus e me rendo, mais rápido as muralhas caem. Quanto mais eu resisto, mais voltas eu preciso dar. Tu está fugindo, né? Isso te faz: mas eu caminho, mas caminha certo. Você insiste ou persiste? Dificilmente alguém vai prosperar se não mudar de perspectiva. Dificilmente alguém vai vencer se não continuar caminhando com Deus, mesmo sem ver progresso. E dificilmente alguém vai ser vencedor se não souber esperar o tempo de Deus. Os soldados não sabiam qual era a última volta, mas deixa eu te falar, talvez só falte uma volta para você. Uma volta para você, e você quer desistir. Talvez é a última coisa que você precisa fazer. Então não pare. Essa pode ser a sua última volta. Não pare antes da última volta. E hoje eu declaro sobre a nossa vida aqui hoje, em nome de Jesus, que Deus está forjando uma igreja resiliente, que não se dobra, que não desanima, que não recua. Uma igreja que vive pela promessa e não pelos muros que estão diante dela. Eu declaro que o Senhor está forjando em nós um exército que avança em obediência, independente dos resultados que experimentamos, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos pela palavra do Senhor. E eu declaro que muito mais do que ter uma terra prometida, Deus está forjando em nós antes uma grande obra, para assim tomarmos posse do que Ele nos prometeu. Por isso nós não vamos parar, nós vamos avançar em obediência à sua palavra. Glória a Deus. Queria convidar você que está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Jesus, tendo Ele como centro, dizendo: eu quero caminhar nos seus caminhos, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu me entrego a Ti. Esse é o seu caso aqui hoje? Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu entrego o meu coração para Ti. Senhor Jesus, eu sou Teu. E assim eu oro no Teu nome,
O nome de Jesus. Amém. Você fica de olho fechado ainda, de cabeça baixada. Você que orou comigo, mesmo que seja no seu coração, levante sua mão lá no alto agora. Se você orou, Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Lá embaixo da galeria tem alguém? Levanta a sua mão, se você está aí debaixo da galeria. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém na galeria? Mais alguém na galeria? Deus te abençoe. Mais alguém na galeria? Mais alguém? Tem alguém aqui hoje que está afastado dos caminhos de Jesus, mas hoje está voltando, se reconciliando com Cristo? Levanta sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém aqui embaixo? Lá debaixo da galeria tem alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Lá na galeria agora, quem está se reconciliando com Cristo? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Que manhã linda, manhã de salvação. Que Deus seja louvado. Todos que levantaram suas mãos agora, levantem mais uma vez lá no alto. Se você levantou, isso. Eu vou pedir para que quem está perto, líderes de célula, auxiliares, a gente chegue em todos eles. Isso, fique com a sua mão levantada. Alguém vai chegar aí. Isso, por favor, me ajudem. Nós precisamos orar com esse povo agora. Nós precisamos orar com esse povo. O pessoal lá da galeria, preciso de ajuda de líderes de célula na galeria. Aqui debaixo também. Nós já estamos acabando. Eu tenho que... Pega a letra para mim, bota no celular para mim. Ah, vocês são demais. Glória a Deus. Vamos só ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqui, qual o tom que você está tocando? Bota Fá para mim. A gente faz ao vivo. Vamos orar por esse povo. Eu posso, antes da gente orar, presta atenção aqui. Tem uma música aqui, eu sei que é antiga, eu sei que o horário está ruim, mas eu queria cantar. Vocês deixam? Tem do início? Tem. Parece mesmo. Não, começa do início, esse aí tá... Você não vai saber. Ai, cara, eu não combinei, tá com o pessoal, talvez não tenha letra aí. É do Renascer Praise. Ai, linda demais essa música. Vai, Andressa. Aqui, obrigado. Eu vou cantar aqui, vamos fazer um solo. Você pode cantar também, olha que coisa linda. Pensa no Senhor fazendo isso para você agora. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Vamos cantar de novo, diga. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos. Eu gosto desse refrão. Isso é promessa do Senhor pra gente. Olha o que Ele fala pra gente. Diga, aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo o que vejo, mas vivo o que creio. Sim, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não morrerei, antes e verei todo o bem do Senhor. Que lindo isso, né? Que na terra e
estrofe. Olha, diga. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito do coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e nela vou viver. Você pode soltar a sua voz, diga ao Senhor, diga. Ele começou, Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não avançará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra. E quantos podem dar um glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Senhor Jesus, eu entrego todo esse povo que disse sim para o teu evangelho hoje. Deus, dê raiz para esse povo, que esse povo, eles cresçam tanto no que o Senhor tem para eles. Mas ajuda a gente a consolidar esse povo também. Ajuda a gente como igreja a abraçar esse povo e fazê-los crescer, discipulá-los. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que todos aqueles que não têm uma palavra vindo da tua boca específica para a vida, que hoje recebam essa palavra. E todos aqueles que já receberam uma palavra, que hoje tomem posse novamente e voltem a prosseguir independente das muralhas. Obrigado porque as suas promessas nos alcançam, e tu começaste a boa obra, e tu és fiel e justo para terminá-la. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Excelente semana, gente, Deus abençoe.